Afinal de contas, quais são os seus dons natos e o quanto eles são importantes para a sua missão? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos, percorrendo a palavra do Senhor, falando um pouquinho mais sobre aquilo que ela tem nos inspirado. Hoje, dia de Natividade de São João Batista, esse grande santo. Por isso, vamos pegar hoje a primeira leitura que está no profeta Isaías, capítulo 49, versículo de 1 a 6. Diz assim: Nações marinhas, ouvi-me. Povo distante, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Isso aqui é muito interessante. Antes de eu nascer, Deus já me chamou. Muitos fazem a experiência na terapia, do ADI, aquela do acesso direto ao inconsciente, que a Renate desenvolveu, de irem lá na experiência de antes do nascimento, de Deus precisar de algo como uma resposta à humanidade e ali aquela pessoa sentir que ela respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me, e ela é enviado. E ali quando há justamente a junção entre o óvulo e o espermatozoide, ela percebe justamente como que nascendo. E acontece essa dinâmica onde Deus prepara-nos para a missão da qual nós estamos sendo chamados. Aqui esta palavra parece justamente vir ao encontro dessa ideia, como ele diz: antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha em mente o meu nome e me chamou antes de eu nascer. Que continua no texto: Ele fez da minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra da sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida na sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem eu serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto o Senhor me fará justiça e meu Deus me dará a recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel reunir-se a Ele. Aos olhos do Senhor está a minha glória, disse Ele. Não basta ser servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir uma remanescente de Israel. Eu lhe farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Muito forte isso, Ou seja, aqui há essa experiência de Isaías, aonde ele vê este chamado, esta constituição antes do nascimento. Por quê? Porque Deus, Ele já sabe a nossa missão, ou seja, o nosso nome. Lembra-se sempre que o nome está ligado à missão. Nós perdemos um pouco essa dimensão do nome estar ligado a uma missão, mas isso era muito claro na antiguidade. Ou seja, qual é a missão desta criança? E você vai ver isso muito na palavra bíblica. De acordo com a missão, com o fato ocorrido, aquela pessoa recebe então um nome. Não é à toa que vamos ter a mudança, por exemplo, do nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Por quê? Porque muda naquele momento, Deus dá a eles uma nova missão e Deus, o que Ele faz? Ele pega o nome e coloca de acordo com aquela missão. Não é à toa que na vida religiosa alguns vão mudar de nome, não porque o nome que os pais deram não eram bons, não eram bonitos, não, porque percebem uma missão mais clara que se vai fazer justamente refletir através do nome. Então tem essa dimensão. Sendo assim, nós recebemos este nome, Deus nos chama por este nome, nos chama por esta missão e nos prepara. São Pedro Julião Aymar, ele usa expressões muito bonitas, porque ele faz justamente uma pregação para pessoas que são chamadas para a adoração, e ele vai dizer justamente isso: olha, desde sempre Deus
os preparou para se tornarem adoradores. Ou seja, deu a você capacidades que outros não têm. Desde sempre Deus, por exemplo, te chamou a ser um pregador da palavra, e por Ele ter te chamado, Ele te deu capacidades que não deu a outro. Deu capacidade para a eloquência, para poder expressar, para poder ser claro. A palavra justamente para você ganhou um poder e uma força porque você foi preparado desde a eternidade para ser esta manifestação desta palavra. Por isso, nós vamos descobrindo que aquilo que Deus nos chama parece já estar entranhado dentro de nós. Por que entranhado dentro de nós? Porque Deus nos capacitou para viver aquilo. Deus não te dá uma missão sem lhe ter preparado. E Ele preparou você desde a eternidade para responder a isso. Então, muitos não respondem à missão. Primeiro, porque não se conhecem, porque se conhecendo, saberia aquilo que é os dons que Deus lhe deu e lhe preparou para justamente poder responder. Ou às vezes se fecha tanto no negativo que não é capaz de ver que Deus supera. Quantas vezes nós vamos ter aquela doce, surpresa, aonde você se vê capaz de fazer uma coisa que você não imaginava? É bonito perceber isso, né? Os irmãos que agora estão fazendo a experiência justamente de ficar o ano inteiro nas ruas, Deus nos capacitou para isso. Talvez não tenha te capacitado, talvez não tenha dado essa capacidade para mim, posso até tentar, mas talvez não consiga responder do mesmo modo. Por quê? Porque Deus o capacitou desde a eternidade para poder responder a este chamado. Deus também vai me capacitando para outras coisas, seja para uma pregação, para a adoração, vai capacitando para o governo, vai me capacitando para ter uma capacidade musical. Por exemplo, eu fico sempre brincando que nessa capacidade musical eu não entrei em nada, né? O pessoal fica brincando comigo, né? Além de eu saber que eu não consigo bater palma no ritmo, né? Fico sempre esperando as pessoas baterem palma na missa para eu não perder o ritmo, né? E não entrar fora do ritmo. Esses dias brincando, né? Nós estávamos pulando aqui, fazendo música, né? Cantando, e o pessoal até pular, padre, você pula fora do ritmo. Falei, é interessante, Deus não me deu isso, não me preparou para isso. Deus pode surpreender e fazer de mim uma pessoa que canta? Pode, mas é um pouco improvável, porque você vai percebendo. Vai percebendo tudo aquilo que Deus vai colocando, porque talvez a pessoa que Deus vai chamar para este dom de forma especial, você vai ver que você teve, de certa forma, muito ligado à música, que a música teve sempre mais um sentido mais profundo, uma relação com você, e de repente você se lança e você se percebe que há ali, ou até alguém te chama para cantar e de repente você observa isso dentro de você, porque havia já ali algo que Deus já preparou. Eu posso dizer isso, por exemplo, em relação à adoração. Eu começo a adorar, mas não era desde cedo que isso estava na minha vida, mas quando entrou eu percebi que havia uma predisposição muito maior à adoração, que Deus preparou dentro de mim certas coisas importantes para a adoração, importante para viver aquele momento. Então Deus preparou segundo a missão. Deus vai fazendo isso, aí entra para outras áreas da sua vida, te preparou para a maternidade, para a paternidade, te preparou para ser um bom empreendedor, te preparou para isso, te deu palavras sábias para gerenciar pessoas, e aí vai, uma infinidade. Mas você precisa trabalhar aí o autoconhecimento. O que faz Isaías? Ele começa a perceber isso, mas ele também, embora tenha percebido isso, ele teve que lidar com situações onde as coisas não deram certo. Ou seja, quando ele falou que como se o fruto não viesse, como que a palavra dele fosse inútil. Por quê? Porque quando ele começou a fazer o anúncio, se tornar um profeta, não foi bem assim não, ele não foi bem aceito. As pessoas não abraçaram ele e falaram, nossa, que maravilhoso. Não, ele teve que persistir sobre um olhar da graça que Deus havia dado para ele, uma fé justamente que fazia ele se abandonar, porque muitas vezes os frutos não apareciam, mas mesmo assim Deus continuava a confirmá-lo, e aí a história veio a confirmá-lo como um profeta, e assim as suas palavras repercutem não só naquela época, mas repercutem até hoje e agora, nesse momento, também a cada um de nós. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.